salve, prezados, prezadas, é um grande prazer. Enfim, se você está vendo aqui os nossos rostos, se você está vendo a nossa voz, é porque você adquiriu o nosso curso de cyberpsicologia. Enfim, eu sou o professor Dr. Tiago Pérez e aqui comigo, né, o nobilíssimo, aliás, amigo Thales Viana Coutinho. Thales, tudo bem? Tudo certinho, um prazer estar de volta aqui falando desse tema bastante interessante e de uma certa forma até inédito, né? É verdade. Bom, enfim, só para a gente se situar de maneira geral, enfim, para a gente criar aqui um relacionamento digital, né, pós-moderno. A minha formação, né, eu sou cientista político e doutor em psicologia social, e o tema, né, internet, começou a me chamar a atenção ainda na época da faculdade. Enfim, claro que eu sou uma pessoa muito jovem, né? Dá para vocês verem, mas já faz alguns dias que eu fiz a faculdade e na minha época o grande preditor de resultados eleitorais era o tempo de exibição no horário eleitoral. Ou seja, quanto mais tempo o cara ficava aparecendo ali na televisão no horário eleitoral, maior era a probabilidade dele ganhar a eleição, mais votos eles tinham, né? Coitado do Enéas, né? Coitado do Enéas. Então, coitado do Enéas, né? Aliás, enfim, o Enéas foge aqui os candidatos caricatos, né? Eles mandam muito bem, na verdade, de utilizar pouquíssimos recursos, né? E todo mundo vai lembrar. Enéas, e qual que é o número? 56. Quantos anos, né? Enfim, o nobre Enéas não está mais aqui conosco. E ainda no começo, né? Porque se a gente encarar internet, a gente vai começar com algo, com um projeto militar lá dos americanos para os russos, mas não é isso que a gente está interessado, né? Em um segundo momento, você começa a ter os computadores da IBM, aqueles computadores de mesas, década de 70, década de 80, e no começo da década de 90 você tem o domínio www. Enfim, o Thales já me contou até uma história muito engraçada que eu vou poupar vocês aqui, mas a internet de escada, gente, era uma tristeza que vocês nem imaginam. Acho que os mais jovens que estiverem vendo esse curso aqui não fazem ideia. Então, primeiro, tinha que entrar depois das 10 horas da noite, que era muito caro, o pulso durante o dia, e demorava. Então, uma foto aqui, uma coisa, sei lá, de 300 kbytes, mais ou menos meia hora. Né? Ou seja, e o telefone ficava mudo. Sim, e ocupado, né? Se você ligava na casa do cara, tinha algum problema, ou você usava o telefone ou usava a internet. Dá para fazer duas coisas junto, e não era muito bom. Aliás, o Thales... ou se põe a luva ou se põe o anel, né? Pois é, não dava para pôr os dois. Na época, eu lembro, assim, quando eu era garoto, eu recebi um e-mail uma vez, assim, era assim, Carolzinha, o nome do e-mail, e falava, olá, você lembra de mim, da época da escola? E eu fiquei desesperado, falei, cara, nossa, né, como que chegou em mim isso aqui, né? E ficou meia hora baixando aquela foto ali, e eu na ansiedade, eu fiz acho que até uma flexão ali, e no final das contas era um vírus, né? Olha o que era, né, a década de 90, né, from hell para entrar na internet. O ICQ foi a primeira ferramenta que eu usei que era uma espécie de MSN, que as pessoas não sabem o que era uma espécie também de um WhatsApp, né, moderno. Já, né, no início, no final dos anos 2000. Né, você usava o Mirk? Usei Mirk também. SoulSeek, eu usava bastante, que era de compartilhamento de arquivos, casar. O SoulSeek eu usava muito. Por exemplo, se você tinha uma pasta no seu computador, com, sei lá, Misfits, o nome de uma banda ali. E eu falava, pô, o Thales tem o Misfits. Aí eu baixava de você, e até nisso aqui tinha Arapuca, né? Que o cara colocava lá que a conexão para sair dele era bem pequena e para receber era grande, ou seja, e ali o pessoal já começava a conversar também. Fala, você tá fazendo download aqui, você curte esse som e tal. Já era um espaço de socialização, mas muito primata, né? Bizarro, né? Bizarro. No final da década de 90, você tem o banda larga, que já começa a mudar as coisas. Primeiro era caro, né? E o larga não era tão larga assim, né? Mas já começa a mudar
significativamente, né? Surge o Orkut, não sei se vocês se lembram, inclusive conheci a minha amada esposa, essa bela ferramenta, enfim, já faz alguns dias. E depois, né, depois, 2008 em diante, o mobile, né, o celular. A maior parte hoje, inclusive, de quem usa a internet é pelo celular. Muitos, inclusive, nunca usaram num desktop. Né? Eu ainda estou tentando me habituar à internet no celular e tem gente que nunca usou por outro meio que não o celular. Ou seja, esse objeto ele mudou muito desde que eu comecei a me interessar por ele. Né? E mudou não só o meu campo de estudo, mas a minha própria vida. Né? Eu gosto, por exemplo, Thales sabe, eu gosto muito de música. Muito mesmo, assim, muito. Tanto é que na minha adolescência eu acho que eu gastava a maior parte do meu salário com isso. Eu ia na Galeria do Rock, no centro de São Paulo, e tinha uma loja chamada Bitmones, que o cara baixava da internet o CD e colocava lá, gravava. E eu acho que eu era o cliente mais fiel dele. Eu comprava todos os CDzinhos ali, eu era fascinado. Tiago incentivando pirataria desde a década de 90. Cara, né, e eu perguntava para ele, né, falava, mas isso aí, né? Ele falava, não posso pôr o do El Chan aí, né, mas coloquei o do Rancid, né, os caras do Rancid não vão nem ligar, né, enfim, né. E, é outros tempos. Não, e tinha uma pirataria que eu mesmo fazia, que era o Playhack. Né? Então eu pegava uma fitinha, né, de fita cassete, ia à casa daquele meu colega mais rico, que já ia para os Estados Unidos toda hora, que tinha o vinil, que tinha o CD, e eu gravava. Eu ia para a casa do cara e gravava. Ou, se era muito legal também, na MTV, tinha um programa, eu lembro, o Riff, era um programa de metal, eu gostava muito, gravava em fita. Né? E eu tinha que ficar ali para fazer o corte certinho, para não pegar o comercial. Enfim, era um empenho, era um trabalho. Até hoje essas coisas existem. Na casa da minha mãe eu fico pensando, né? Para que eu fiz isso? Né? Se hoje eu tenho o Spotify, né? Se hoje eu tenho o YouTube Premium, o YouTube sei lá o quê. Enfim, então eu posso dizer, apesar do meu rosto jovial, né? O Thales, pelo menos 20, 10 anos aí mais velho do que eu, que eu vivi... Só por causa do cabelo branco. É o cabelo branco, ó. Enfim, né? Mas não seguir pela aparência, não, gente. Atrás desse rosto envelhecido tem muito conhecimento. Enfim. Enfim, é por isso que a gente trouxe, né, esse tema, né? Uma reflexão. Eu senti que mudou minha vida radicalmente a internet. O Thales, acredito eu. E a sua vida, Thales? Como era a vida do Thales com e sem internet? Conta um pouco pra gente. Eu fui ter internet, eu era já bem mais velho, assim, já era adolescente já. Tinha uns 12, 13 anos de idade quando peguei o primeiro computador. Era essa, olha como é que são as coisas, né? Que eu lembro que era por volta dessa época mesmo, porque o primeiro filme do Homem-Aranha lançou em 2001, né? Então eu tinha 13 anos de idade quando lançou o primeiro computador, porque no mesmo dia que chegou o computador, chegou uns bonecos do meu irmão, do Duende Verde, do Homem-Aranha. Então eu guardei até hoje a lembrança, veio agora a lembrança aqui na cabeça. Então eu tinha 13 anos de idade, né? E aí realmente era bem precário, né? A conexão e acessava. Eu lembro que eu jogava o único jogo que eu gostava de jogar era um que chamava... Putz, agora esqueci o nome do jogo, que era Ninja... não sei. Era um jogo de conquista, tipo Age of Empires, só que na internet. Jogo de browser, né? Então aí você acessava lá e ia conquistando o território do cara do lado e tal. E aí você mandava a tropa, e a tropa tinha 12 horas para chegar no outro, aí você tinha que ficar justamente verificando o tempo inteiro se a sua tropa tinha chegado ou não tinha chegado, né? Então, porque era um jogo que era o único que dava para acessar assim, né, durante o dia, que não precisava baixar dado, que não precisava baixar, né? É um negócio super toscão, assim, super toscão. E tênis de mesa virtual. Pô, que felicidade jogar tênis de mesa virtual. Tênis de mesa virtual. Tênis de mesa virtual. E aí você pegava com o mouse, você conseguia fazer um efeito na bolinha. Não, era bacana demais. E aí...
E aí, então era basicamente isso aí, mas era muito toscão, assim, muito toscão. Eu acessava com bastante frequência aquele bate-papo do Ball de RPG. Tanto é que eu conheci Isso, alguns amigos de infância lá, né? Então, e que a gente nunca jogava RPG, a gente só acessava lá para ficar conversando mesmo, mas era o único que dava de. Era amigos, aí depois RPG que a gente ia. E aí, então era basicamente isso aí. Todo final de semana era essa doideira, né? O telefone ficava mudo e tal, né? Era bem interessante. E aí depois evoluiu bastante, igual realmente o Thiago falou, né? Na época do Orkut, eu levei muito tempo para ter Orkut. Aí eu tive, aí quando eu tive o Orkut, logo já acabou a época do Orkut, já veio o Facebook. Aí também eu demorei bastante, achava tosco, porque eu gostava do Orkut, né? Que o Facebook não dá para mandar depoimento, né? depoimento, E aí a gente ficava conversando por depoimento. Aí eu falava, não. E aí, enfim, aí depois me rendia ao Facebook. E nunca Continua aconteceu assim. de ninguém te sacanear? Você mandar o depoimento pro cara lá, falando, sei lá, tô com um furúnculo e tal, E aí o ele cara colocar. postar. Porque Já aconteceu aconteceu. comigo mais do que uma vez. Isso aí, Já aconteceu. eu criei provas brutais contra mim por via de depoimento, me arrependo muito. Inclusive, enfim, gente, isso é. Enfim, nós somos, antes de sermos professores universitários, somos pessoas também. Claro, é. E, enfim, a nossa vivência com a E internet. naquele tempo não tinha o cancelamento ainda, não tinha Não, é cancelamento. absoluto que não tinha, né? Aliás, a primeira vez que eu vi o KKK, né, foi uma colega no ICQ que me mandou isso aí. Eu achei que ela estava falando de Ku Klux Klan, né? E eu já cheguei já com discurso, né? Falando, não, o Ku Klux Klan é uma instituição horrível, que matou pessoas nos Estados Unidos, né? E meu apelido era Frango na época. Ela é É o Frango, você é quê? Frango, era o meu apelido. Enfim, desde um outro dia a gente, enfim, no próximo curso aqui que o pessoal for fazer, eu explico o porquê do frango. E ela falou: Frango, você é muito burro, né? Como? Você não sabe o que é KKK, né? Eu tô rindo, né? Enfim, era isso, né? Bom, eu vou compartilhar aqui, né, um Claro. slidezinho com vocês. Esse era só o nosso cafezinho, né? Esse era só o nosso cafezinho, só tomou aquele cafezinho. E afinal, né, hoje a gente vai falar de cyberpsicologia e fica a Sim. dúvida, né? Cyberpsicológico o quê? Né? Do que você está falando? Então é uma área da psicologia que basicamente vai se alicerçar, né, no estudo, sobretudo da internet, não só da tecnologia em sentido estricto, mas principalmente da internet, e como, né, o comportamento digital, né, o comportamento no mundo real interagem, né, entre si dentro de uma simbiose, né? E dentro dessa perspectiva, esse cara, né, o David Greenfield, ele traz para a gente o seguinte: a internet e o smartphone parecem prejudicar nossa capacidade de gerenciar e equilibrar tempo, energia e atenção. Eu pergunto aqui para o Thales, você concorda com o colega? O smartphone, de alguma forma, ele pode prejudicar a forma de você administrar o seu tempo, sua energia e a sua atenção? Porque eu não sei você. Eu, assim como todo mundo que é jovem da minha idade, né, de millennial, né, que chama, minha geração, eu costumo falar que eu sou multitarefa. Então, eu ligo música ao mesmo tempo, então eu tô lendo artigo científico de um lado, tô vendo meme do outro, e eu confesso que eu acabo procrastinando várias coisas importantes que eu tô fazendo, então eu tô fazendo algo importantíssimo pro serviço, e aí eu abro o vídeo que o Thales compartilha do Fábio Porchat na conexão demoníaca, e fico rindo daquilo lá, falo, eu acho que eu vou ver mais alguns aqui, né, do Fábio Porchat, e eu acabo caindo numa outra coisa, acabo caindo num outro meme, aí eu recebo um e-mail de alguma coisa, aí eu vou responder esse e-mail, aí eu nem lembro mais o que eu estava escrevendo, né? Eu falo, eu preciso voltar para o material didático que eu estava escrevendo, aí eu começo a escrever e fico enrolado, né? Não casa com o que eu estava acontecendo. Isso acontece com outras pessoas, Thales? Ou eu sofro de algo terrível
e eu estou colocando a culpa apenas na internet. O que você me diz disso? Depende, né? Assim, apesar de que eu detesto essa resposta de psicólogo, sempre depende, né? Parece que é a resposta pronta, mas é porque depende mesmo, porque é o seguinte, a internet ela tá aí para facilitar a vida da gente, né? Então, em termos até da evolução de outras tecnologias de planilha, né? Você tem agora coisa que te avisa, né? Quando é tal data ou alguma coisa, faz uma chamada de vídeo para você, ou manda um áudio para você para isso. Então, ela facilita a nossa organização. Só que, ao mesmo tempo, a internet é um estímulo interessante, né? Então, obviamente que vai distrair também a sua atenção. Então, por exemplo, assim, até para nossa área, né? Nossa área de professor, né? A gente está dando agora aula pela internet, ensino remoto. A nossa aula tem que ser muito boa para competir com o cara abrir um Google ali, abrir um YouTube para alguma coisa. Eu até vou falar para os alunos da pedagogia. Você entra na aula já perdendo, você já perdeu. O que você tem que fazer é não perder de 7-1, entendeu? Se você perder assim de 2-0, tudo bem, mas 7-1 é que é feio, entendeu? Então, vá com tudo para dar uma aula bacana, senão não vai dar certo. Mas já perdeu, não tem como competir, né? Então, e é esse efeito que você falou exatamente. O cara entra para ver um vídeo do Porta dos Fundos, daqui a pouco já tá vendo não sei o que, um negócio de coreano, aí depois já vai ver um outro negócio não sei da onde, e o cara já vai, daqui a pouco, meu Deus, por que eu tô aqui, né? Vendo sei lá, YouTuber Mirim, né? O que eu tô vendo YouTuber Mirim, né? Então, assim, e é isso, né? Porque vai uma coisa vai puxando outra, vai puxando outra, vai puxando outra, vai puxando outra, e você vai na onda. Então, tem esse efeito negativo, mas tem um efeito positivo também. Agora, uma coisa também muito importante é isso eu não dava bola para isso, eu achava besteira. Não acho mais besteira, foi até da literatura, a literatura é bem robusta com relação a isso, que diz respeito ao sono, né? O padrão de luz que a tela de um celular emite, né, a luz azul, ela altera o seu circuito de melatonina, então você fica com o sono todo desregulado, isso é fato, né? Então tem esse efeito sim, consequentemente a sua atenção vai mudar, porque a atenção é dependente do sono, né? Perfeito. Perfeito. Aliás, hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa, falei, olha, tem um grupo de mercenários, chama Wagner Group, eles são da Ucrânia. Eu comecei a conversar, aí ela, tá, mas da onde que você sabe isso, né? Não, eu caí num vídeo, né? Tá, mas o que você estava procurando, né, para cair nesse vídeo, né? Na verdade, eu estava fazendo um material aqui de direito e compliance, né? E como cair, né, enfim... No né? Wagner, eu caí no Wagner. E eu estou aqui ocupando um espaço, né, da minha mente aqui com essa questão, né, do grupo Wagner Group. Aliás, Wagner é o nome do meu pai, né? Eu já imaginei ele como um mercenário, né? Tipo um Rambo, assim, enfim. Né? Mercenário que daí aí de uma hora para outra vira um maestro também, compositor de ópera também, né? Tal, não, né? Na verdade, aí já vai dando. O Wagner Group é justamente inspirado aqui no compositor Wagner, né? Porque é um grupo. O Richard Wagner. Com Richard Wagner, é um grupo. E o Hitler adorava. Exato. E é por isso que os Wagner Groups também eles têm tendências aqui neonazistas. Aliás, esses mercenários aqui eles vivem pregando peças, né? É um grupo formado por ex-presidiários, ex-militares de vários países, enfim, e pessoas aqui com a compulsão de matar e com vontade de ganhar dinheiro. Esses grupos mercenários, eles são, enfim, uma incógnita, né? Bom, então, o primeiro ponto a gente resolveu. A internet e o smartphone, o interessante que eu acho que o Greenfield toca aqui é a questão das duas coisas junto, a internet e smartphone. Porque eu comecei a contar antes aqui que a internet era uma outra coisa. Não era aquela internet banda tosca, né, que eu tinha que entrar de madrugada, que prejudicava o gerenciamento do meu tempo. Porque nem dava vontade de ficar naquilo lá. Nem tinha o que acessar. Mas é o conjunto das coisas, a internet e o smartphone. Que te eu vou dizer mais uma coisa. No smartphone está incluído o iPhone, tá? Porque o pessoal do iPhone não gosta de... O pessoal do iPhone... Isso é estudado, inclusive, pela psicologia social. Eles têm iPhone, eles não têm smartphone. Mas eles têm smartphone, tá? Você tem o smartphone aí.
Perfeito. A marca, né? Né? Bom, a primeira coisa que chama atenção, né, é a questão da facilidade do acesso. E eu nem vou me debruçar muito nisso, mas 2 dados chamam atenção. Nessa linha azul, aqui você consegue ver o preço da conexão de internet banda larga. Caiu abruptamente. É uma queda, esse tipo de desenho a gente chama de exponencial, né? Não é nem linear. E a mesma coisa aconteceu com a quantidade de acessos. Cresceu em nível exponencial, ou seja, a queda no valor propiciou que mais pessoas tivessem acesso. Isso é fato. E quando a gente olha para o universo brasileiro, é interessante dizer que nós temos uma população de aproximadamente 211 milhões de pessoas, e para essa população, você tem 205 milhões de smartphones, ou de iPhones, né? Enfim, de todos esses foods, né, somados juntos. E ao todo, né, desses aqui, 150 milhões têm acesso a pleno à internet e 140 milhões utilizam a internet, as redes sociais, né, com frequência. Ou seja, o nosso país ele está hiperconectado, né? Apesar de nós sermos um país pobre, aliás, não é um país pobre, né? Nós somos éramos até pouco tempo atrás uma das 10 economias do planeta, mas somos também um dos 5 países mais desiguais, né? Ou seja, é muita riqueza, mas concentrada na mão de pouquíssimas pessoas. Mas ainda assim, a internet está acessível. A internet, olha lá, tá? 150 milhões de pessoas têm internet. Um exemplo foi em 2020, 2021, o auxílio emergencial. O critério para você receber, você tinha que ter um celular para fazer a inscrição lá, para baixar o aplicativo, e mais de 60 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial. Ou seja, é uma ferramenta que já está integrada na sociedade de forma geral. Thales, me tira uma dúvida. Você falou que teve resistência para começar a usar o Orkut. Eu já fui um dos primeiros. Na época que eu ouvi falar que tinha um negócio do convite, eu já liguei já para a amiga e falei, pelo amor de Deus, pode me convidar, por favor? Né? E ela mandou para mim o convite, e eu fiquei me achando. Falei, caraca, né? Nossa, que demais. E eu sou da maçonaria, né? É tipo uma maçonaria, o negócio. Que a gente montou um grupo, eu lembro na época, que era para marcar de jogar um boliche. Então, era um monte de gente que eu não conhecia, e esse pessoal se apresentando. O boliche, ele nunca saiu, na verdade. Até conheci algumas outras pessoas desse grupo depois, mas era muito interessante aquilo. Porque eu já estava habituado a conhecer outras pessoas na internet, por essas ferramentas, mas ali era uma outra coisa. Você já estava vendo a foto do cara, você já tinha o perfil do cara, o que não tinha no ICQ, né? Que você era um número, na verdade, né? Você tinha que ficar amigo de um número. Você descobriu o nome do cara, demorava um tempão, e ali você já tinha o nome, você já tinha as comunidades que ele fazia parte, então você já descobria várias coisas da identidade do cara. Você fala, esse aqui curte um som, esse aqui é uma almofadinha, esse aqui isso, né? Esse aqui aquilo. E eu fiquei fascinado com aquilo no começo, né? Depois comecei a achar tosco, né? Mas no começo eu falava, cara, tem comunidade de tudo, né? Vou pôr aqui Você tinha comunidade sua? Não tive. Na verdade... Eu tinha uma comunidade chamada O Thales é chato, mas é legal. Tinha 7 pessoas. 7 pessoas estavam ali. Na verdade, eu nem ia contar isso aí, mas uma vez aprontaram comigo nisso aí. Criaram um perfil fake meu, como se fosse o meu, igualzinho. E, enfim, e ficaram postando lá que eu estava procurando homens para me relacionar, me adicionar em um monte de comunidade. Nada contra. Pelo contrário, tenho muitos amigos gays, tá, mas não fiquei contente no dia que eu vi. E esse perfil fake ficava mandando mensagem para mim, né? Eu até sei quem fez, o porquê fez, não tiro tanto a razão, mas é crime, viu, gente? Não pode. Crime, né? Crime é crime. Agora, a pergunta que eu faço é, Thales, você resistiu ao Orkut? A não ser que você seja filho do presidente, aí você pode postar. Aí pode tudo, né? Aí pode ir longe, Ou 04, quer dizer, 04 não, tá? Então você resistiu a entrar no Orkut,
resistiu ao Facebook. E eu pergunto, você resistiu ao smartphone? Digo com WhatsApp, com essa eu resisti ao smartphone, mas no caso por uma questão de pobreza mesmo. Não tinha dinheiro para comprar. Eu tinha o celular normal, que só mandava SMS, né? Então, mas eu sempre quis ter o smartphone, né? Isso sim. Eu resisti. Então foi uma questão, uma pressão maior ali, mas a resistência mesmo de não querer e tal era das redes sociais. Eu não achava tão legal, não. Aliás, eu tenho ele aqui, ó, tá perto aqui, mas não vou. Meu primeiro smartphone foi um BlackBerry. BlackBerry, sabe que tem aquelas teclinhas? Eu tenho aqui até hoje. Minha filha adora brincar com ele desligado, né? Mas ela adora brincar. E confesso que eu mesmo não gosto. Eu sou considerado meio ET com os meus. Não do BlackBerry, não gosto de nenhum smartphone, pra falar a verdade. Não gosto de levar celular quando eu saio de casa. E as pessoas, como que você não gosta? Sim, né? Porque eu gosto de conversar com as pessoas, né? E às vezes eu já fui em muitas festas, coisas assim, e de me sentir igual o Homer, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Você olha para o lado, olha para todo mundo, olha, e só eu vivendo, enfim. Mas eu acho que isso é falta de educação. Eu acho que isso é falta de educação. Não tenha dúvida. Eu acho que isso é tipo assim. Já também saí com um grupo de pessoas assim, e o povo ficar. Eu acho isso horrível. Isso é uma coisa que eu não faço. Nunca fiz. É que cansa, né, cara? Porque uma coisa se o cara ele tá fazendo um uso, mas é um uso social compartilhado contigo. Sim, eu tô sentado do seu lado e fico, olha, bicho, olha esse vídeo aqui do cara caindo, né? Olha esse cara aqui com solda elétrica, né? Mas é uma coisa da compartilhando. Tá a fim de sentir um Schadenfreude, né? Tá... Exato. Agora eu fico ali, você tá do outro lado ali, eu fico rindo, tá? Você pergunta o quê? Não, nada, não, você não tem gosto aqui e tal. Cara, isso é muito chato, né? Enfim, eu acho que até pouco tempo atrás a gente conversou num simpósio que a gente participou com um colega meu, que é o Pablo Tagori, do Chile, e ele falou um negócio que é muito real, assim, você tem um casal, né? Ambos estão com o celular na mão, eles estão assistindo um filme, uma película junto. Na verdade, eles não estão juntos. Na verdade, está cada um meio que na sua esfera ali, tem uma proximidade física, mas essa proximidade física não é sinônimo de proximidade digital, ou melhor, social, quer dizer, né? Ou seja, talvez uma pessoa que esteja fisicamente mais distanciada de você, socialmente seja mais próxima. Enfim, de alguma forma, né? Eu e os meus desencantos, né, pós-modernos. Não, mas eu concordo contigo. Claro, né? Um outro efeito que tem sido muito abordado pela literatura é a questão da desinibição virtual. Inclusive, enfim, nós somos professores de psicologia e, enfim, todo mundo viu essa realidade, né? Com a pandemia da Covid-19, muitos atendimentos psicológicos foram para o âmbito virtual. E a Associação Americana de Psicologia iniciou um grande debate em relação a isso, e ela trouxe um apontamento. Ela falou, galera, aproveitem, porque você pode usufruir de algo muito interessante, que é o efeito da desinibição. A partir do momento que o indivíduo ele não está cara a cara com você, primeiro, você quebra um pouco aquele efeito de autoridade, né? Enfim, aquele que só segue, né? O follower, né? da situação. E o indivíduo ele pode se esvair e tal. Inclusive, eu em aula esses dias falando sobre isso. Aí uma colega falou, não, na terapia agora tá ótimo. Eu choro até sair sangue do olho mesmo, a coisa mais gostosa do mundo. Eu jamais faria isso lá no consultório do cara, né? Que depois eu tenho que pegar o ônibus, né? Com a cara toda estourada, né? Manchada, né? A maquiagem, né? Inclusive, já vi muitos psicólogos falando, olha, se o cara é muito tímido mesmo, você inicia no bate-papo escrito, né, com a pessoa, né? Aliás, eu conheço muitas pessoas, muitas mesmo, que são, na vida íntima delas, no dia a dia, totalmente inibidas, ou seja, o cara não inicia um papo com alguém, mesmo que ele queira falar com aquela pessoa, e na internet o cara é descolado. Né? É o Dr. Jack e o Mr. Hyde, entendeu? Então,
cara. E esse é um ponto muito fundamental. No começo, eu tive um pouco de dificuldade de entender, assim. Mas eu dou um exemplo que eu acho que todo mundo vai concordar. E eu pergunto para você, Thales, o que dá mais vergonha e constrangimento? E não é, enfim, motivo de vergonha, na minha opinião, mas entregar um currículo presencialmente, você bater na empresa, ou licença, eu podia estar matando, roubando, mas eu vim trazer um currículo aqui para você, ou você mandar um e-mail com o currículo. O que dá mais vergonha? Indubitavelmente é ir, né? Colocar a pastinha aqui e tal. E esse efeito é muito forte. Isso vale tanto para você fazer novos amigos. Muitas pessoas se sentem, principalmente essa geração de agora, que já começou a vida, não como eu, né? Metade sem internet, metade com, que já começou dentro da internet. Essa galera acha muito mais fácil conhecer gente na internet, interagir com essas pessoas. Aliás, tem um efeito, né? Muitos jovens têm dificuldade, muitas vezes, de lembrar, de rememorar se determinada conversa, se determinado diálogo foi presencial ou foi virtual, sabe? Lembra que a gente estava conversando da solda elétrica aquele dia e tal, mas a gente estava junto ou foi no Zap? Ou foi no Instagram? Ou foi no Facebook? Isso é extremamente interessante. E você, Thales, como você está fazendo terapia, tipo, como terapeuta, atendendo digitalmente, você nota esse efeito da desinibição? O que você acha disso? Tem, né? Na verdade, assim, a internet, o atendimento online, né? Ele veio para ficar. Ele já existia antes. Na verdade, atendimento online, gente, na psicologia já existe desde o início dos anos 2000, tá? Só que lá fora, né? Nos Estados Unidos, em outros países assim, inclusive atendimento por e-mail, tá? Atendimento psicológico por e-mail. Aqui no Brasil teve toda uma legislação assim que primeiro era só para pesquisa. Depois, então aí a pessoa, no caso, você não poderia cobrar, né? Você tinha que ser pesquisador e quer fazer o atendimento pela internet, então você pode fazer, o cliente é o seu participante, então tá tudo certo, enfim. Depois começou a ser restrita a determinadas sessões. E a determinados assim, momentos, por exemplo, o paciente foi para a Alemanha. Aí, para você não interromper a sessão normal presencial dele, você tem autorização do conselho para ministrar ali algumas sessões online. Ou então um determinado limite de sessões. Eu não lembro exatamente quanto que era, acho que era 10, alguma coisa assim. Agora não, agora abriu a porteira, né? Então, agora pode qualquer... Inclusive, por ocasião agora da pandemia, né? Não sei se você está vendo, de repente, daqui há 10 anos esse vídeo aqui, a pandemia, né? Foi um processo que a gente teve aí. Então, se você, essa questão... Se bem que daqui 10 anos é provável que ainda tenha, né? Vamos ver, né? Como é que vai ser essa situação aí, né? O cara assistindo assim, pô, ele falou que ainda tá, que tinha, ainda tem, né? Pois é. Mas então agora abriu aí, né? Então, por causa da pandemia, não precisa nem mais ter o registro do conselho. Eu tenho o registro do conselho porque eu já fazia isso desde antes, né? Então, eu sou oficialmente um psicoterapeuta online também, né? Em fato, a gente atende o paciente na casa dele, né? Então, mostra ali até um pouco da rotina, né? Tem paciente que deita no sofá e não sei o que lá. Então, é um outro nível mesmo de abordagem. Tem todo o respeito, nunca tive nenhuma situação constrangedora ou nada assim, né? Mas quem às vezes é aquele psicólogo muito formalzinho, muito certinho, assim, tal, talvez não tenha algumas dificuldades nessa nova realidade, né? Como eu não sou muito esse tipo, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Então, tem esse efeito de desinibição muito grande. O exemplo clássico de efeito de desinibição, gente, é uma coisa que não faz bem para a saúde mental ler, né? É comentário em vídeos de YouTube e o comentário do G1, entendeu? Não perca tempo lendo aquilo lá. É só o chorume da humanidade. Por quê? Porque o cara não é ninguém. O cara chama, sei lá, Zé das Couve, entendeu? Então ele não é ninguém. Então ele coloca as coisas mais bárbaras que você pode imaginar de uma pessoa falando, né? O chorume da humanidade, exatamente.
né? Por causa disso, por causa que ele está mascarado ali pelo computador. Mas isso é uma coisa que já é do ser humano desde sempre. Lembrando desse negócio de movimento de rua, né? Por que um black bloc é tão complicado? Porque o cara está todo mascarado e ele é igual a todos os outros ali. Então, se ele tacar uma pedra, ele vai induzir todo mundo a tacar uma pedra. E quem que começou a tacar pedra? Não sei, ninguém sabe quem é quem. Então, sempre que você tem uma máscara, né, quando você tem a identidade bloqueada por alguma coisa, geralmente o comportamento humano ele emerge de maneiras bem sombrias, assim, né? Então, a internet é uma grande máscara que você acaba utilizando. Então, sim, ela favorece esses comportamentos assim de antissociais e coisas do tipo, né? Internet, gostei dessa. Internet, ela é uma grande máscara. Esse efeito da desinibição online torna, né, esse ambiente tão atraente para muitas pessoas. Ou seja, o indivíduo ele ficaria inibido, por exemplo, em uma festa, mas entrar numa videoaula ele não fica, enfim, ir no ambiente virtual ele não fica. E um outro ponto a se destacar é a questão da estimulação de conteúdo. Inclusive, né, ter o toquinho do celular, chegou a mensagem, aquele toquinho, aquelas coisas, porque o fato é, existe, né, por nós, né, enquanto seres humanos, uma aversão em relação ao tédio. Ninguém gosta de tédio. E o celular, por outro lado, né, a internet, por outro lado, ela te abastece o tempo todo de conteúdo, mesmo que não seja conteúdo relevante. Então, você está lá com o seu... Enfim, as pessoas normais seriam o celular, né? Eu estou com o computador aberto. E chegou um aviso lá que tem e-mail para você. Você sabe muito provavelmente que pode ser um spam, né, na Nike Shoes, vendendo sei lá o quê, e você abre, né, vai que não é, né, vai que é uma proposta de trabalho do domingo, 8 horas da manhã, claro que é proposta de trabalho, né, e não é. Enfim, de fato, enfim, eu, apesar de não gostar do celular, já me peguei muitas vezes retateando ele, né, não, deixa eu ver se o Thales me respondeu aquela pergunta que eu acabei de mandar, deixa eu ver, há 20 segundos atrás, né? Ele nem teve tempo, né, de ler, de ouvir o áudio, né? Porque ele vai ouvir e vai falar, Thiago, seu áudio sai baixo, você vai ter que repetir, né? E eu pergunto, Thales, você se afeta também com essa questão de estímulo de conteúdo, essas coisas te chamam a atenção, ou ao contrário, você pode bloquear, falar, não, para mim não interessa, está chegando e-mail, está chegando zap, eu nem vejo. Como que é para você isso aí? Não, mas eu acho que com certeza, assim, tanto é que a questão das dependências, que a gente fala de tecnologia, né, é uma das dependências mais complicadas de tratar, porque diferente, por exemplo, da bebida, do cigarro, de sei lá, cocaína, né, que a pessoa ela pode viver sem aquilo ali, né, então é difícil sair, obviamente, mas ela não usa aquilo ali para trabalhar ou para viver ou algo do tipo. A internet a gente usa para fazer tudo isso hoje em dia. Claro, você pode ser o eremita lá vivendo no meio da floresta e tal, né? Mas, de maneira geral, você precisa da internet para trabalhar, para estudar, para interagir socialmente, para uma série de coisas. Então, é mais difícil você ter esse controle sobre o seu comportamento na tecnologia, assim, de não olhar repetidas vezes, né? Tem até um nome para isso, daqui a pouco eu vou olhar aqui, mas tem um nome isso de checagem do celular o tempo inteiro, né? Tem até escala disso aí, eles ficam criando uns termos assim psicológicos, né? Mas daqui a pouco eu lembro, depois eu vou olhar aqui. Mas você fica observando, checando toda hora mensagem, toda hora mensagem, toda hora mensagem, toda hora mensagem, né? Coisa que você acabou de checar, né? Então, esse é um comportamento, sim, bastante comum. Tanto que essas questões de dependência de internet, tecnologias em geral, elas são, assim, controversas, né? Depois eu vou até comentar aqui sobre isso. É meio complicado esse assunto para se debater, né? Porque até que ponto isso é realmente uma dependência, ou isso é necessário para a vida atual, né? Então, enfim, é uma situação mais complexa de trabalhar. Bom, perfeito. Uma outra coisa é o que nós chamamos da distorção do tempo.
aquilo que você percebe como real é real, né, nas suas consequências, né? Como já diria aqui o teorema de Thomas. E eu não sei vocês, mas quando eu faço algo que é muito divertido, como, por exemplo, jogar videogame, passa muito rápido o tempo. Ele passa de maneira extremamente rápida. Então, eu passei 3 horas jogando videogame, 4 horas jogando videogame, e para mim é o equivalente a, sei lá, meia hora trabalhando. E o outro ponto é inversamente proporcional também. 20 minutos trabalhando, tenso, né? Eu tenho a sensação de que eu estou, na verdade, há 1 hora trabalhando. E eu não sei para vocês, mas para mim isso cria, às vezes, uma procrastinação. Porque eu falo, eu vou dar uma descansadinha apenas no videogame. Eu entro lá naquele ambiente virtual, encontro outros jogadores, e eu peço, né, me ajuda a matar um zumbi, me ajuda a construir uma casa, tal. E quando eu vi, eu passei 4 horas naquilo, né? E falta 20 minutos para eu dar uma aula e eu não coloquei ainda o material. Aliás, eu não tenho material nenhum, né? Eu pergunto, Thales, e essa questão dessa distorção do tempo, o que você teria a dizer sobre isso? Da distorção, na verdade, da percepção do tempo, na verdade. Né? É que a tecnologia induz o sentimento de flow, né? Então, flow é quando, tipo assim, você está imerso naquilo ali e você não vê o tempo passar, né? Então, os 5 minutinhos que faltam para você pegar uma coisa, na verdade, vira os 5 minutos do Freeza para Namekusei explodir, né? Quem é do tempo antigo, assistia Dragon Ball, né? Sabe que os 5 minutos do Freeza durou 40 episódios, sei lá, né? Então, assim... então, é basicamente isso, dá essa distorção na cabeça da pessoa e é por causa desse sentimento de flow, né? É uma coisa importante para entender que a cyberpsicologia não é esse nome apenas para o estudo disso aqui, é uma área da psicologia. Então, assim, tem um monte de psicólogo ganhando muito dinheiro, não é pouco dinheiro, não, tá? Muito dinheiro montando todos esses aplicativos, montando sites de internet, montando jogo de videogame, montando... Então, nada daquilo ali é por acaso. Né? Quando você abre um baúzinho, e aí o baúzinho dá aquele... Aí o negócio brilha na tela, aquela coisa assim. Tudo isso é pensado, né? Não é por nada. Como que o negócio faz na tela, pode? Perfeito. Muito bom. Quero ver você escrever isso agora. Escreve aí no Motopeno agora. Não. Mas tudo isso é pensado e os caras ganham muito dinheiro com isso. Entendeu? Então, é um ramo também da persuasão das pessoas, né? Para o cara não sair dali. Porque a ideia é, se você manter a pessoa justamente atenta ao programa, ao site, ao vídeo, alguma coisa, a pessoa não distrai e ela vai consumir até o final. É para isso que a psicologia serve também, entendeu? Aí o cara começa a ver, deixa eu ver aqui o TikTok. Nossa, olha a dancinha que o cara fez. Nossa, olha o outro aqui, empurrou o outro na piscina. Nossa, olha aqui, trocou de roupa. Nossa, outro negócio. Sim. Você passou um tempão grande mesmo, né, nesse tipo de coisa e não percebe. É esse que é o mais interessante, né? Por isso que a aderência ela fica tão significativa. Né? Meia hora vendo o jornal, lendo um livro do Norberto Bobbio de 800 páginas, você percebe que está fazendo aquilo. Né? Agora, enfim, vendo ali a brincadeira. E outro ponto, a gente até, enfim, na verdade, até uma coisa acaba sendo sinônimo da outra. Né? A gente falou da questão da desinibição, né? E a desinibição é fortemente vinculada à questão do anonimato. Então, muitos indivíduos, eles têm aquela sensação de que ele está blindado, né? Ninguém vai perceber que eu estou aqui. Aliás, né, na psicologia social, de longa data, se estuda o efeito que o anonimato tem em relação a alguns tipos de comportamento, como, por exemplo, o comportamento violento. Vários estudos mostram que, quando você coloca capuz na galera, ela já se comporta de maneira mais violenta, e o Thales bem destacou. É só vocês pegarem pega um tema controverso, né, dentro de um jornal que tem um inclinamento, um jornal conservador, um jornal progressista, e leia os comentários. Certamente você vai ver coisas que são extremamente hostis e que muito provavelmente o cara não falaria para o outro na vida real.
né? Então eu falo aqui, Thales, eu vou te enforcar com as suas próprias tripas, seu esquerdopata, seu conservador, não sei o quê. E na vida real eu não ia falar nada disso. Se eu estivesse na sala de aula com ele falando aqui um apontamento diferente do que eu penso, nós não nos trataríamos dessa... Mas tem aquele rei que você falou lá que enforcava os caras com as tripas dele, né? É o Caracalla, gente. Aliás, o Império Romano é cheio de imperadores ali que gostavam de pregar peça nos outros. Caracalla, gente, não é normal. Primeiro, Caracalla, ele era viciado em prazer. Difícil, né? Mas todas as formas, enfim, para a época, né? Ele fez um negócio na época com água, uma tentativa de dilatar o próprio estômago, para ele conseguir comer ainda mais nas festas. Ou seja, ele jogou água quente lá para tentar dilatar o estômago e, enfim, ele foi para uma ilha, né, viver, na verdade, para sair dos holofotes de Roma e poder torturar pessoas em paz. Ele gostava de matar pessoas fazendo sexo com elas, por exemplo. Era uma forma que ele achava divertida, né, de matar as pessoas. Enfim, o Império Romano, gente, é cheio de... Aliás, Caracalla tentou matar a mãe dele, se não me engano, 3 vezes seguidas. Uma, ele afundou o navio e a mulher veio nadando lá, chegou na superfície. Enfim, gente, se vocês querem um filme de terror de verdade, né, vejam aqui as histórias do Império Romano. Caracalla, ou mesmo, né, os famosos, né, César, né, Júlio César, aliás, enfim, uma pessoa muito inteligente, na verdade, na época aqui, enfim. Inclusive tem aquela frase que é atribuída a ele, né, que faz muito, muito certo na internet no dia de hoje, né, que é mantenha os amigos próximos e os inimigos mais próximos ainda, né? Na verdade, né, quando... esse foi o problema. Ele tem uma hora que o inimigo ficou muito próximo dele e juntou todo o Senado. E o combinado era que cada um tinha que dar pelo menos uma facada nele para, enfim, para a culpa ficar compartilhada, né? Qual das facadas que matou Júlio César? Não sei, todos, né, deram a facada nele, né? O Júlio César tem uma fase da vida dele que ele está tentando, né, invadir as terras dos bárbaros, né? A terra dos... e ele chega num determinado momento que faz o seguinte, que ele não consegue avançar mais e tem um grupo lá que está difícil de vencer e ele não pode deixar o recurso chegar nesse grupo. O que ele faz? Ele constrói um muro em volta dessa treta. Um muro! Ou seja, ele está preso com aquele grupo, só que está vindo gente de fora também brigar. Ele faz um outro muro. Ou seja, um muro para conter quem está dentro e outro muro para conter quem está fora. Consegue vislumbrar isso? Que coisa genial! E ele ganhou! Né, com um contingente de quase 1000 vezes menos de soldados. Enfim, claro que pode ser uma grande... O cara na Roma Antiga conseguiu construir um muro no meio de uma guerra, né? O Trump, em 2021, não conseguiu. Cara, eles eram construtores natos, mesmo, assim, natos. Assim, eles faziam pontes imensas, atravessavam, já destruía, e o outro cara não conseguia passar. Enfim, Roma, gente, no ano... Aliás, há 2000 anos atrás, Caracalla, que eu até falei aqui de vocês para ele ficou famoso porque ele fez o esgoto. Além, né, de enforcar a pessoa, ele fez o esgoto. Levou esgoto para 1 milhão de casas em Roma, há 2000 anos atrás. Gente, na cidade que eu moro, aqui Curitiba, 40% dos domicílios ainda não tem esgoto, né, com uma tecnologia muito superior, né, do Império Romano. Enfim, fica a dica, né? Se você quer qualidade de vida e esgoto, vá para... Não vá não. Roma do Caracalla. Volte no tempo. E um outro ponto que... Deixa só eu voltar naquela que eu estava na dúvida no termo. O cyber slacking, que é você ficar checando o celular o tempo inteiro. Só. Né? Cyber slacking. Depois vou pôr aqui na tela aqui e por fim, o Thales pode explicar um pouco melhor, mas basicamente a internet no celular, a internet no computador, ela promove uma ativação poderosa de vias de recompensa neurobiológica no sistema mesolímbico e no córtex pré-frontal.
Thales, o que isso quer dizer? Traduzindo aqui em miúdos. É o sistema de é porque a dopamina é um neurotransmissor que participa também do circuito de prazer, mas não, ela não faz só isso, né? Então, mas a dopamina que sai, na verdade, da área tegmentar ventral, que fica no tronco do nosso cérebro, vai para o núcleo accumbens, né? Que essa é a via chamada via mesolímbica, e depois vai para o córtex pré-frontal. Então, essas 3 etapas da dopamina, a gente chama de circuito de recompensa, que é o que dá o prazer para a gente fazer as coisas, é o que nos motiva para fazer as coisas e tal, né? E é o que dá a fissura quando você não está podendo realizar aquilo. Então, no uso de drogas e uma série de coisas, isso acontece, mas também nas atividades prazerosas do dia, né? Então, basicamente é porque realmente você usar a internet aciona esse prazer, por isso que algumas pessoas são viciadas, né? Perfeito. Bom, eu trago aqui, ainda na leitura do Greenfield, um termo que tem se popularizado muito recentemente, que aliás, tem uma expressão, né? FOMO, The Fear of the Missing Out. Então, basicamente, não existe uma tradução boa, acho, para o português, mas seria uma espécie de um medo de ficar de fora, né? E isso vai explicar a ideia de que devemos transmitir e testemunhar nossas vidas através das redes sociais por medo de sentirmos nossa falta ou de perdermos algo. É aquela sensação, por exemplo, do indivíduo que acabou de fazer a primeira viagem dele para o exterior e ao invés dele aproveitar a paisagem, ele fica se preocupando se aquele é um cenário instagramável, né? E como que ele vai fazer a foto no celular, ou mesmo aquela compulsão, aquele cyber slack, né, de consultar toda hora, ao ponto do indivíduo depreciar a própria experiência dele. Então, eu acabei de chegar aqui, sei lá, em Matinhos, que é uma praia aqui do Paraná, e o porro do Thales está lá em Dubai, né? Tá lá em... Aí o filho da puta, né? Tá ali em Dubai, né? E aquela minha experiência que estava boa até então, ela passa a se tornar ruim. Thales, você conhece alguém que teria algo parecido com um The Fear of the Missing Out, né? Um FOMO, alguém que precisa registrar absolutamente todos os momentos, alguém que precisa consultar tudo que está acontecendo, precisa comentar aquilo como se fosse o bafo do dia. Eu conheço vários, e você? Eu também conheço, por uma questão de educação, eu não vou comentar, não vou falar aqui, mas tem um povo aí que, nossa senhora... É uma questão de ética, né? Como diria o outro. Mas isso é interessante, porque isso a gente vê até no comportamento mesmo das pessoas, assim, tem... sei lá, uma coisa particularmente me irrita, né? E você vai num show, aí fica a pessoa com o celular, assim, filmando o show, assim, sabe? Meu Deus do céu, não filme o show, cara! Assista o show, sim, sabe? Porque não vai ter um lugar que vai ter uma gravação muito melhor daquele show. E mesmo se não tiver, aquela pessoa nunca mais vai assistir aquele negócio ali. Né? Eu falo com a minha mãe fica tirando foto de tudo. Eu falo, mãe, quantas vezes você já viu essas fotografias? Não, mas se eu precisar, tem ali no celular, mas não tem, você não vai assistir. Entendeu? Que dia é esse? É o dia do precisar, né? Exatamente. Então, assim, vê o treco. Tem um filme com aquele... Não é o Adam Sandler, é um outro cara que eu esqueci agora o nome dele. Acho que é com o Adam Sandler, assim, que ele vai para Groenlândia, atrás de um cara que é um fotógrafo. Terrinha gelada boa, hein? Não, bacana. É um filme bem legal, assim. Eu falei da cadeia lá da Groenlândia que eu queria ir, né? É Finlândia, eu acho, não. Mas a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí, eu acho que a Groenlândia é uma grande cadeião, né? Porque é uma ilha, ninguém sai de lá, entendeu? Então, não, ainda bem que não tem ninguém devendo. Então, o que é? Então, a Groenlândia, aí o cara vai lá para achar o cara que tira a fotografia para a capa da revista de trabalho. E aí ele acha o cara, e o cara tava lá para registrar um urso da neve, no meio da neve, assim, um urso da neve raro e tal. Aí ele tá conversando com o cara e aparece o tal do urso. E o cara já tava com aquela câmera profissional, aquele negócio que parece uma luneta, assim, tal. Aí o urso aparece, aí, meu Deus, mas o urso apareceu, você não vai fotografar? Aí, não.
Vou ficar aqui olhando para ele agora. Depois, uma outra hora eu fotografo. O cara tava esperando um mês lá para o urso aparecer, sabe? Mas eu achei tão interessante aquela cena, porque isso é verdade. Tipo assim, cara, às vezes você tá no meio de uma coisa extraordinária, em vez de você ficar fotografando, filmando para ninguém, né? Veja aquela cena. Até porque, se você tá assistindo o negócio e fotografando e filmando, a sua atenção fica dividida. Porque você sempre conta com a possibilidade de assistir de novo no futuro. Só que essa possibilidade não existe. É igual aluno que grava a aula da gente. Eu falo assim, mas por que você está gravando a aula? Como é que você vai assistir essa aula de novo depois da minha, do outro professor, do outro professor, do outro professor? Impossível, você vai fazer dois cursos de psicologia. Né? E aí, só que aí, quando você tem um objeto gravando, você não aloca toda a sua atenção para a aula. Porque na sua cabeça tem a segurança de que a aula está sendo gravada. Entendeu? Então, não, cara, vá para um evento como se aquilo ali fosse realmente a última oportunidade de você ver ou ouvir aquilo ali. Não tem outra oportunidade. Entendeu? Porque, sei lá, cara, qualquer vídeo. Eu vou assistir aqui o Metallica tocando com a Filarmônica de Berlim. Imagina o que é a acústica de uma parada dessa. Né? Você ter ali mais de 80 músicos. Deve ser um negócio brutal. Né? E você vê aquela nuvem de celular, né, com aquela luzinha, fazendo aquele vídeo tosco, né, que o áudio vai ficar ruim quando você tem a emissora de TV lá fazendo vídeo. E se você precisa reassistir, né, é só você entrar no canal do Metallica e ver lá, né? Enfim, isso é muito interessante. Extremamente interessante, na verdade. Né? Esse é um comportamento até contra-intuitivo, né? Para dizer a verdade. Aliás, enfim, um exemplo aqui é o Homer, né? O Fear of the Missing Out da vez ali. Aliás, eu me sinto como esse Homer aqui, muitas vezes quando, enfim, saio com os meus amigos, todos estão no celular e eu fico que nem o Homer, né, olhando aqui pro vazio, olhando por nada, né? Será que alguém quer ser meu amigo ainda? Será que alguém quer... Enfim, deixo aqui, aliás, uma propaganda que não é minha, né? Esse aqui é uma banda de punk rock recente chamada The Bomb Pops, acho que é uma das melhores bandas da atualidade, e eles têm um disco chamado Fear of Missing Out, e tem uma letra, enfim, não fala exatamente dessa compulsão relacionada à internet, mas sobretudo a questão do medo de perder. Eu acho que, enfim, quem tiver a oportunidade, ouça Bomb Pops, o medo de perder. Aqui, ó, os coleguinhas aqui da banda, californianos, né? Californianos são sempre descolados, sempre bonitões, tal. Bom, e um outro autor que eu trago para a gente finalizar essa discussão, o nome dele é Yair Amichai Hamburger. Yair Amichai Hamburger. Espero que seja certa a pronúncia. Já vi algumas palestras dele, é um inglês meio esquisito que ele fala. Ele pontua, né, que a internet é atrativa pelo um fator que a gente colocou, a questão do anonimato. Além disso, ele pontua outras coisas, né, que o Greenfield não colocou. Como, por exemplo, o controle da exposição física. Ou seja, você controla a forma como você quer aparecer, né? Como você vai ser retratado. Um exemplo aqui, essas fotografias. Então, a colega aqui de vermelho e voilá. Ela fez uma outra colega totalmente diferente. A mesma coisa aqui, a outra aqui embaixo. Fez uma outra totalmente diferente. E não só isso, né? Quando você vai usar a internet, por exemplo, um filtro para colocar Mas pegaram avacalharam com ela, pegaram uma foto, parece que ela tá na cadeia, né? Aquelas fotos de cadeia, assim, né? Tipo... Não, mas funcionou. Olha aí. Ó, o cabelo tava preso, ficou solto. Ó, a boca, ó, miada. Olha o tamanho do bocão que ficou. O brincão, né? E ó, a de baixo ficou mais natural, mas veja, né? A simetria do rosto aperfeiçoou muito. E não só isso, né? Você, não, vou inventar alguém que não existe bonito.
mas você expor a sua personalidade de alguma forma. Então, por exemplo, você gosta muito, como eu, dos filmes da franquia do Francis Ford Coppola, O Poderoso Chefão. Então você bota o Don Corleone lá, né? Você bota... Aliás, a primeira vez que eu fiz o Facebook, já comecei com Scarface. No primeiro dia, puf, Scarface. Estou mostrando a minha personalidade. Legal. Você controla, né, a forma como você está se mostrando. Né? Quando você coloca um filtro, por exemplo, na sua foto para escrever ele não, nada mais você não quer, né? Falar, não, com essa foto agora o Bolsonaro vai agora, né, que ele vai renunciar. Não, você quer, na verdade, abastecer aquele sentimento de homofilia. Ou seja, falar para quem, né, você concorda, falar, gente, eu sou igual a vocês, hein? Eu sou da turma. E se o pessoal estiver assistindo daqui 10 anos, o Bolsonaro foi o primeiro que... Sim. Claro que, enfim, mas nada contra, mas nada a favor também, gente. Nada contra. Aliás, eu me lembro, há muitos anos atrás, de assistir um documentário sobre o jogo Second Life. Sabe que jogo era esse? Second Life é um mundo virtual aberto. E foi o primeiro jogo que veio aquela parada assim de achar que o mundo virtual ia substituir o mundo real. Eu lembro que saía no Fantástico, saía em Super Interessante, saía... E tinha uma discussão 2005, muito forte 2004. Sobre pirataria, sobre comércio, porque eu vi uma pessoa lá, por exemplo, que ela fazia itens para vender no Second Life. Então, desenvolvia camisetas, desenvolvia mobiliário, desenvolvia carro, e um cara, né, pegava todos esses arquivos e vendia, enfim, por fora. Isso aí. Cara, a gente está falando de algo totalmente irreal. Na verdade, é real, né? A partir do momento que existe a transação financeira. Né? Mas perceba, não tem materialidade nesse objeto. O servidor ele pode sair do ar do dia para a noite e voar lá. Né? Cadê a patente? Né? Não existe. Né? É muito interessante. Né? Eu acho que a única coisa para e passo que tem a isso parecido são as obras de arte digitais, né? Que tem surgindo, que estão fazendo fama agora. Mas, na verdade, isso, enfim, a minha moedas também, né? As moedas. É bolha de mercado, sabe? É uma especulação em cima da especulação, em cima da outra especulação. Enfim, o tempo dirá, gente. O tempo dirá se estou certo ou se estou errado, né? O outro ponto, esse é simples também de explicar, a questão do autocontrole das interações. Porque uma coisa é eu encontrar o Thales na vida real. Aí o Thales vem, Thiago, e o artigo, né, que você falou que hoje ia estar pronto? Aí não dá para eu falar, Thales, eu não estou te ouvindo. Thales, afastando, Thales. Estou passando por um túnel. Acabou, você não precisa responder, né? Pronto, né? Ou você viu ali a mensagem, Thiago, o artigo, não responde, fala, acabou minha bateria, né? Ou você manda a mensagem e apaga, né? Não era nada, né? Não quis dizer aquilo. E, enfim, claro que tem pessoas com muita habilidade social, pessoas com pouca, mas isso é o que todo mundo gosta, né? Poder controlar as interações. Você faz da forma que você quiser, no tempo que você quiser, pensa, né, para responder, né? Vamos supor que o Thales é meu empregador aqui, né? Me pergunta algo super difícil, mas se for na vida real eu ia ficar parado assim, né? Mas aqui eu posso procurar, tal, e ainda falo que não procurei, falo, uma coisa só da minha cabeça, eu acho que e fala um negócio ali da internet. Acho que em 1722, eu acho aqui, estou rememorando, no dia 14 de abril, né, entre a 1 e 2 horas, né, da tarde, houve um evento, pode ter havido, uma coisa da minha cabeça, né? Esse é um efeito muito forte, concordo aqui com o colega aqui, com o Hamburger. Um outro ponto é a facilidade de satisfazer a homofilia, porque é um ponto, todo mundo gosta de falar aquele negócio assim, os opostos se atraem, né? Então você tem ali, sei lá, o cara black metal, satanista, e a outra colega lá, crente da congregação, não vai dar match,
Impossível, né? Só se tiver o último da Terra, só se um for cego, surdo e mudo, ou, enfim, com todo respeito a todo tipo de pessoa, não estou também fazendo nenhum tipo de julgamento, mas, né, isso vale muito para o mundo da física, né? Mas para o mundo social é justamente o contrário. Os iguais se atraem, né? Quanto eu mais vejo que a outra pessoa tem semelhança, inclusive física, comportamental, de gostos, interesses, valores, atitudes, mas eu me sinto bem com ela, mais eu sinto vontade de me expressar, né? Mais eu sinto interesse de me aproximar daquela pessoa, e o algoritmo das redes sociais, em verdade, vai maximizar esse tipo de efeito. Então, você pode fazer hoje esse cálculo aí, gente. Quantos colegas, amigos você tem na rede social? No meu YouTube tem mais, no meu Facebook eu tenho mais de 3 mil, mas não vai aparecer no seu feed de notícia 3 mil pessoas falando. Vai aparecer apenas aquelas que você visita com mais frequência, ou que a ferramenta, o algoritmo, a inteligência artificial vai entender que pensa de maneira mais parecida com você, né? E isso é algo extremamente gostoso, na verdade, né? Você, inclusive, você retroalimenta o cérebro. Mesmo, claro, eu acho que isso pode ter efeitos extremamente deletérios, né? Você é um baita do idiota lá, um nazista idiota da Ku Klux Klan, e entra lá na internet e fala: nossa, todo mundo é racista, que legal, me sinto bem, né, de ser assim, dessa forma. Enfim, esse é um efeito indubitavelmente, né? Nós gostamos daquilo que reflete o nosso espelho, né, de alguma forma, né, de conversar com o ego. E, obviamente, né, a internet é uma ferramenta para diversão, né? Esse é um fato. A maioria das pessoas perde um tempo significativo, né? Essa imagem, por exemplo, eu me lembro um dia que esse colega, que aqui encontro, né, Thales Viana Coutinho, me mandou ali, falou, na verdade não era isso. Madrugada, foi de madrugada. É um vídeo. É um senador, ex-senador, governador, Ivo Cassol, e ele ensina a curar a Covid-19 com solda elétrica, né? Ou coisas bobas, olha aqui do lado, né? Olá, seguimores. Hoje vou ensinar vocês como maquiar os números da Covid. Isso é muito divertido, né? Por mais idiota que seja, por mais bobo que seja, é extremamente divertido. Eu me lembro ou o exército sendo pintado de preto, a boca, né? Gente, por que eu não coloquei isso no slide? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, gente, o exército brasileiro, todo mundo sem máscara, aqui, ó, fazendo que era máscara. No meu Facebook, no dia seguinte, era todo mundo pintando máscara. Assim, todo mundo, né? Fazendo meme ali da máscara pintada. Enfim, e indubitavelmente, mesmo a pessoa que você pode considerar, não, esse é o cara mais certinho, esse é o cara... humor, né? O humor é universal, né? Todo mundo gosta. Aliás, o humor tem uma série de funções para o comportamento social. O humor é uma espécie, inclusive, de um lubrificante, eu diria até de um cimento. Aproxima as pessoas, né? Torna a relação mais fluida, mais gostosa. Enfim, o que eu dizia. Eu tinha um colega, Thales. É um conceito do Robin Dunbar, isso aí, né? O humor como lubrificante social. Sem dúvida. O Robin Dunbar, ou Dunbar, ele é um dos estudiosos da comunicação. Aliás, ele entende que a comunicação nasce, né, com uma forma de nós fofocarmos, né, sobre os outros, todo mundo exercer esse efeito. E um ponto, eu digo, Thales, eu tinha um colega, quando era adolescente, muito feio. Pensa numa pessoa feia. Eu acho que a gente está pensando na mesma. Agora, taca fogo nele e bate apaga com um pedaço de pau. Era esse meu colega aí. Só que todo mundo gostava dele. As meninas adoravam ele, porque o cara é extremamente divertido. Ele é extremamente tipo um Sartre. Assim. Isso. Pega o Jean Paul Sartre, né? Um olho para cima, outro para baixo, enfim, nada contra também. Aliás, aqui no campo da literatura, acho que a Simone de Beauvoir, que é a esposa dele, muito
a produção dela é mais relevante do que a dele, apesar dele ser mais famoso. Mas esse meu colega é igualzinho isso aí. E ele chegava, pior, tá, te sacaneando. Ele chegava perto de mim, me sacaneando. Ele, olha aqui, ó, o Thiago aqui, ele fica com aquela bombinha lá, sabe aquela bombinha de esticar o negócio ali e tal? E você ficava rindo ali, as meninas, e quando ia ver, a gente estava numa mesa, sei lá, com 30 pessoas, né, e todo mundo em torno desse cara, né? Ou seja, a aparência física que nunca foi um problema. Ele vencia isso com humor. Claro, né? Eu não sei todos os aspectos da vida dele, né? Pelo menos no dia da diversão era divertido de fato, e namorador o bicho, hein? O cara era um namorador nato, né? Uhum. Bom, e para a gente finalizar essa aula, eu trago uma reflexão, porque eu sempre gosto de fazer em aula, que é a questão da comunicação e de como a tecnologia mudou absolutamente tudo isso. Porque se nós olharmos, a princípio, para toda a história da humanidade, então, desde o período Pleistoceno até hoje, tudo que a gente está vivendo é extremamente novo. Né? Primeiro, se a gente for falar, por exemplo, de religião, os primeiros religiões, aliás, o primeiro milênio da Igreja Católica foi feito de monges que ficavam o dia inteiro copiando a Bíblia. Eles ficavam o dia inteiro. Então, você quer ter uma Bíblia? Você tem que copiar. Né? E cada monge copiava mais ou menos umas 7 ou 8 em vida. Aliás, essa era uma grande dificuldade. Né? Hoje, por exemplo, você pergunta, Thales, me responde. Quantos livros o cara tem que ter para ser foda? Se o cara é foda mesmo, acho que um só já basta, né? O cara é tipo samurai, é uma porrada só. Então, mas você já deu aquela resposta que quer cortar a minha piada, né? Hoje, né, o quantitativo importa muito. Se eu vou olhar o seu lado, se eu vamos pegar o Stephen King, então, 60 livros. O cara tem. Então, 60, né, 30, 40. Mas Platão, por exemplo, tinha né, a República. Um livro, que a maior parte nem entendeu o que era, na verdade. Acho que ele estava tirando, era um sarro do que era a democracia na época. Ele falava que era uma convenção de ricos mal amados que ficavam planejando pelas costas das pessoas. E as pessoas entendem uma outra coisa. Só que qual que era a grande dificuldade? Na época de Platão, o livro tinha que escrever no coro. Coro! Quantos coros vocês têm na casa de vocês que dá para escrever nele, né? Em pedra ou em madeira? Olha que legal, um livrinho de madeira. Né, aí o cara escreve em coro falso, pega fogo e acaba tudo. Não. Sim, né? Da Juliana Marcuir, né? Aí o cara. Aí, gente, passou 1000 anos. No ano 1000 depois de Cristo, na China, você vai ter um papel mais sofisticado. Algo mais próximo, só que ainda tinha aquela bosta da dificuldade de você ter que escrever tudo de novo. Né? Pouco tempo depois, lá para o ano 1100, os chineses inventaram uma espécie de um carimbo gigante, que você conseguia carimbar uma folha inteira. Ou seja, você tinha um livro como esse aqui, que eu estou em mãos aqui, por exemplo, sei lá, vamos pegar aqui uma página qualquer. O cara colocava ali um molde em cima, puf. Só que qual que era o problema? O carimbo era de barro. Então, na terceira vez que você fazia, você já tinha que ir ali arrumar. Aí, no ano 1450, surge o carimbo de metal. O carimbo é de barro, bate no jarro. O jarro é de... Não. Meu, pronto, que merda. Né? Olha lá. Com o carimbo de metal, o jarro não quebra. Né? E surge a impressora de Gutenberg. A impressora de Gutenberg, ela foi usada para imprimir o maior e mais antigo best-seller da história, que foi a Bíblia. Né? Só que qual que é o problema de você imprimir Bíblia? Ninguém sabe ler, ninguém sabia ler na Idade Média. E surge uma figura, essa figura tem um papel, se não fosse ele, talvez a gente não tivesse nem internet hoje, pensando nessa perspectiva. Surge a figura de Martinho Lutero. Martinho Lutero estava puto com a Igreja Católica, por quê? Porque a Igreja ela vendia
indulgência. O que é indulgência? Uma espécie, Thales, de um pecado pré-pago. Então você, sei lá, fala, minha cunhada quero pegar e o vizinho quero matar. Aí eu falo, Thales, 30 mil, tal, e eu venho com um certificado para você, aqui o certificado, e tá perdoado, né? E os caras exploravam, falavam, agora o dízimo é 40%. Aí o cara, mas como assim? Ó, tá na Bíblia, tá aqui, ó. Você não sabe ler? Não. Meu amigo. Não, você não sabe ler. Não sabe ler e quer falar que eu tô falando. Então, para ter uma ideia, eu tive, há muito tempo atrás, um aluno que ele fez depois o curso de arqueologia bíblica. Fez doutorado nisso. E a tese dele, eu achei muito interessante. Ele descobriu que a igreja vendia pedacinho de madeira falando que era da cruz de Cristo. E ele fez um cálculo lá maluco que se juntasse todos esses pedacinhos, dava para construir mais ou menos 5 maracanãs. 5 maracanãs, né, com pedacinhos da cruz de Cristo. Ou seja, era isso, né, que estava deixando o Martinho Lutero puto. Ele, cara, cada um tem que ter a sua Bíblia. E 2, você tem que saber ler a Bíblia, né, porque aí o cara não vai te passar a perna. Aqui surge o primeiro movimento de alfabetização em massa das pessoas e fortemente veiculado pela igreja. Aqui no Brasil, inclusive, isso vai se reproduzir com os jesuítas. Isso vai acontecer, inclusive, em 1542, na faculdade onde eu fiz o pós-doc, na Universidade de Messina. Eles criam um documento, que é o Studiorum, que é um documento dizendo como as pessoas deveriam ser alfabetizadas. Né? Isso é muito interessante, é o primeiro movimento que tem, assim, agora as pessoas sabem ler. Tinha Paulo Freire lá? Tinha quase isso. Né? Num segundo momento, aliás, nesse documento, Thales, da Universidade de Messina, muitas coisas que se pratica até hoje está lá. Como, por exemplo, ter um furo na porta da sala, para o bedel poder olhar. Isso está lá nesse documento. A questão do posicionamento, do professor estar na frente num palanquinho mais alto. Isso também está nesse documento. As carteiras, uma em frente à outra. Isso também está nesse documento. A questão do uniforme, desindividualizar a pessoa, trocando ela por um número, também está nesse documento. Documento de 500 anos. Né? Enfim, a aula não é disso, mas será que a gente não tem que rever, inclusive, algo que é tão antigo? Né? Mas o ponto panela velha que faz comida boa. Exato. Né? O ponto beleza, o pessoal começou a ler, mas lia a Bíblia, né? Não tinha outra coisa para ler. E depois de um tempo acontece um episódio chamado Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, que é uma barbárie, gente, eles matam todo mundo, esquartejam, um episódio de The Walking Dead, surge a democracia e surge a necessidade das pessoas se informarem para votar. Ou seja, na democracia contemporânea, hoje, você conhece Michel Temer, conhece Lula, conhece Bolsonaro, ninguém conhece as pessoas presencialmente. A maioria não conhece. Então surge a necessidade de você ter imprensa. Então, depois da Revolução Francesa, surge jornal impresso. Né? Inclusive aqui no Brasil, depois, você vai ter os 18 países aqui na América Latina, enfim, também entrando na democratização. E o terceiro pulo que vem é a industrialização. Aí, com a industrialização, você tem um monte de meio de comunicação novo. Né? No final do século XIX, você tem telefone, né, com Alexander Graham Bell, você tem o cinema. O cinema quem inventou foi os irmãos Lumière e venderam para o Thomas Edison porque acharam que era paia e ninguém ia curtir. Fala, quem que vai pagar para uma porcaria dessa? Thomas Edison. O rádio do Marconi. O rádio, perfeito. Além disso, né, no começo do século XX, você já tem o vinil, né, você já consegue já imprimir a música. Depois, em 1930, você já tem a televisão e em 1940 já tem até TV a cabo nos Estados Unidos. Perceba, né, como é um movimento que vem crescendo, e a argumentação desse livro da esquerda, que é o livro do Giovanni Sartori, que é um cientista político italiano, chamado Homo Videns, é o seguinte:
ele diz o seguinte, que primeiro, a partir do momento que as pessoas foram alfabetizadas em massa, da Idade Média para frente, se criou, primeiro, uma oportunidade de se acumular mais conhecimento, e tecnologia se gera em cima de tecnologia, e levou as pessoas a terem um pensamento mais reflexivo e lógico, criando um universo tanto para as revoluções, que a gente viu, Revolução Francesa, Revolução em todo lado, como também para os inventos tecnológicos, né? E o que o Giovanni Sartori vai argumentar? Que a televisão, na verdade, ela esvazia isso, né? Porque você tem um conjunto de coisas tudo pronto. Então, quando você está lendo um livro, né, como esse aqui, por exemplo, de sociologia jurídica, e você lê que teve um crime, assim, assado, você tem que imaginar, né, o cara, como que era a rua, como que era... Ou seja, você faz uma construção cognitiva, né, com esses dados, o que não acontece com a televisão, onde você recebe um monte de mensagens pré-prontas, né? E para o Giovanni Sartori, claro, né, enfim, dos livros, né, do Giovanni Sartori, esse, na verdade, eu acho que é um domingo que ele sentou meio revoltado e escreveu algo que era para donas de casa, para qualquer pessoa, enfim, que todo o resto da obra do Giovanni Sartori é muito difícil de ler. Isso aqui dá para entender, claro. Ele fala, gente, o cara ficou na televisão... Era um dia de domingo, ele sentou e você... Eu preciso lhe falar. Isso. Senta para conversar. Foi isso que aconteceu com o Sartori. E, aliás, já tinha uma literatura antes, né? O Robert Down, por exemplo, diz que quando a televisão ela se populariza nos Estados Unidos, você tem uma diminuição em massa na participação social das pessoas em entidades cívicas. O cara não vai mais para o partido político, o cara não vai mais para o sindicato. Aliás, o livro do Robert Down se chama Bullying Alone, Jogando Sozinho, que ele fala sobre o jogo de boliche entre norte-americanos, que na década de 50 era muito comum todos já saírem do serviço com a sua bola, e na década de 60 o cara vai com a bola sozinho, né, no lugar. E, enfim, aliás, até o Satoshi Kanazawa faz depois, mais recentemente, um artigo falando sobre isso, falando, bom, o cara tá cheio de amigo imaginário na cabeça dele, que ele tá vendo na TV, então aquilo, de alguma forma, né, sana aquela vontade de participar. E, enfim, resumindo aqui, o colega do lado já é bem mais moderno, né, Nicholas Carr. Aliás, esse livro aqui é um dos best-sellers, né, da atualidade, e não tem em português, e a tradução seria mais ou menos o que a internet faz com o seu cérebro. E ele vai argumentar quase as mesmas coisas que o Giovanni Sartori argumentou lá no começo da década de 90 em relação à televisão, só que é um livro um pouco mais sofisticado, né? Ele vai denotar, por exemplo, que nós temos uma aversão natural ao tédio e que a internet vai multiplicar isso aí ao quadrado, né? Ou seja, se você não aguentava ficar com tédio quando você tinha só televisão e tinha que ficar esperando acabar o comercial da isca Bandiomino, agora você não precisa esperar nada. Você vai jogando, e isso, de alguma forma, enfim, pode ser deletério para o indivíduo, né? Enfim, e o que você pensa dessas duas leituras para a gente finalizar essa aula, Thales? Não, eu concordo com essa visão, né, de que enfim, a gente está meio desadaptado ao contexto atual, né? A gente, na verdade, se relaciona com as máquinas com uma mentalidade arcaica, né? Mas eu não sei, porque, por exemplo, assim, eu não cheguei a ver esse aí do Nicholas Carr que você falou, né? Mas eu não sei, talvez ele vá muito para aquela época, porque em 2010 saiu um trabalho interessante, saiu até na Science mesmo, né? Chamado Google Effect, o efeito Google, né? E aí, que era basicamente assim, que a gente está terceirizando a nossa memória para o Google, para a internet, tá? Aí, claro... Exatamente nessa época aí. Esse livro do Nicholas Carr, eu acho que é de 2010 mesmo. Ah, então, E aí surgiu um monte de coisa assim, tipo, meu Deus, então agora a gente vai acabar e tal. Não,
não sinceramente, assim, tem coisas que não vale mesmo muito a pena você ficar guardando, entendeu? Tipo assim, eu vou dar um exemplo básico da gente mesmo, assim, de data de aniversário das pessoas. Eu já não lembro mais. Teve uma época que eu lembrava tudo. Todo mundo até falava, nossa, Thales, você lembra de todas as datas, você lembrava de data de todo mundo. Eu lembro agora da minha mãe e de pessoas muito, muito próximas de mim e tal, mas de resto, assim, não sei. O Facebook me avisa quando é a data. E né? telefone, você sabe das pessoas? Pô, eu sabia telefone, até os 12 telefone eu anos, eu sabia. sabia. Daí em diante, não sei nem o meu, mas... Sim, eu lembro o telefone do serviço da minha mãe, que eu ligava para ela, que é o 3422-1969. Não Nossa. liguem, hein, gente, não liguem lá. Não liguem, não liguem. Mas assim, e aí eu ligava para ela para falar com ela. Então, mas agora eu não lembro. Tem vezes que eu até quando eu vou trocar, inclusive o meu celular de número, eu tinha aquele, até porque caiu, né? Na verdade, né? Mas esse negócio aqui, essa capinha do meu celular aqui é daquelas que fechava, sabe? Eu era o único. Todo mundo dizia que era pessoa idosa, né? Mas como eu tenho hábitos de idoso mesmo, então tudo certo, né? Então eu tinha o celular, só que eu não colocava o cartão dentro, né? O cartão fica na carteira, né? Mas aí o que acontece? Eu colocava na parte de dentro do negócio o número no meu celular, porque até eu lembrar do número. Então, umas 2, 3 semanas ficava aquele número ali, entendeu? Aí a pessoa me pedia, não, peraí, esqueci. Aí eu abria ali, pegava o número e passava para ela, entendeu? Então. Hã? Totalmente idoso. Meus cabelos brancos não deixam mentir, né? Mas o. Não, mas quando eu chegar na sua idade, eu acho que eu vou pensar assim também. Exatamente. Mas e aí ficava assim, o meu barbeiro ria de mim pra caramba, né? Que ele ficava olhando assim e falava: que é isso aí, esse negócio branco? Ah, não, é o meu número de celular. Não, ele dava muita risada, né? E aí, todo mundo debochava, né? Mas é isso. Então, tipo assim, hoje em dia eu não gravo o número de celular, né? Tem número de pessoas com quem eu converso o tempo inteiro. O dia. Se você perguntasse qual é o número de não sei. Não sei. Né? O WhatsApp ali que vai lembrar para mim. Eu sei falar com a pessoa. Agora, o número dela, não sei o que lá, não faço uma ideia. Vai então, saber, assim, exatamente. Então, tem uns trem meio. Então, eu não acho que isso seja necessariamente ruim. Ou o princípio do fim da humanidade, é uma coisa assim. Mas, enfim, tem que ver a argumentação direitinha dele. Não conheço, né? Não posso também argumentar, mas. Perfeito. É isso aí, gente. É isso aí. Então, finalizamos a nossa primeira aula. Espero que tenham gostado de maneira geral. E o objetivo foi produzir um conteúdo que fosse, ao mesmo tempo, moderno, ou seja, antenado às últimas tendências da ciência, mas de uma forma, enfim, que transcende aos muros acadêmicos, né? Porque a academia, de maneira geral, ela é útil, só que acaba sendo chato pra caramba, né? Para a maior parte das pessoas. Enfim, espero que tenham gostado de verdade da experiência. E na segunda aula, agora, nós vamos aprofundar mais, né, esses conceitos, né? Vamos sair do Homo Videns, né, do Giovanni Sartori, para o Homo Virtualensis, né? De maneira geral. Gente, um grande abraço para todos. Enfim, nos vemos daqui a pouquinho. Valeu!